Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que os irmãos estiverem vendo essa postagem, né? Que Deus abençoe os irmãos, né? Abençoe cada um. Venho aqui para falar uma revisão da aula que nosso professor Rogério deu sobre a lição 12, né? O verdadeiro Deus e homem, tá certo? Eu vou comentar mais sobre essa parte do homem, né? Da parte humana de Jesus, né? Mas não vou deixar de falar de Deus, porque não tem como separar, né? Deus, Jesus, Deus e Jesus, homem, né? Isso, se eu separar uma dessas, eu sou condenado, né? Porque a própria palavra diz que Jesus veio, né? Aquele que não falar que Jesus veio em carne, né? Não é verdadeiro, né? Mas o que eu queria comentar com os irmãos é o seguinte: eu fiz um resumozinho e esse resumo tem muita referência bíblica, mas muita, tá certo? E eu vou postar esse resumo de postar o vídeo, vou postar esse resumo para que vocês possam acompanhar, porque eu vou me basear por esse resumo que eu fiz. E as referências bíblicas ficam um trabalho de casa para vocês. Por quê? Porque muita das vezes a gente quer se basear em alguma coisa e não tem referências. Só que no que nós vamos falar hoje tem muita referência. Eu vou citar algumas, senão, porque não dá tempo de citar todas, tá certo? Mas eu gostaria que os irmãos fizessem um trabalhinho de casa, que pegasse lá o arquivo PDF que eu estou mandando e que olhasse todas as referências, todas, para que vocês possam ver que realmente verdadeiro Deus e homem, né? Jesus foi. Está um pouco a mais, né? A revista já tem referências né, maravilhosas, mas aqui está a mais. Eu me preocupei em botar muita referência para que isso seja um balizador para nós, tá certo? Para que seja uma coisa que realmente nós temos que, na hora que alguém vier refutar alguma coisa com a gente, falar alguma coisa conosco, nós possamos mostrar para eles, não, ó, tá aqui a referência, Pedro falou isso, Paulo falou isso, Tito falou isso, Isaías falou isso, né? Para não ficar só no Novo Testamento, mas no Velho Testamento também, né? Então, eu vou falar sobre a lição, mas antes eu queria fazer uma oração para a gente iniciar. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui mais uma vez. Obrigado por essa ferramenta que o Senhor nos concede fazer, que nós possamos postar, que possa várias pessoas ver e ver a hora que é necessária, a hora que pode, né? A hora que realmente consegue dar um tempo para escutar a sua palavra. Abençoa todos os alunos da nossa classe Verdades Básicas, abençoa todos os alunos da Igreja Maranata, de toda a EBD, abençoa o pastor Romos, abençoa a pastora Osair e abençoa todos nós, professores, e nos capacita, Senhor. Coloca as palavras na nossa boca, que não sejamos nós ministrando essa aula, Senhor, mas sim o Teu Espírito Santo. Venha nos capacitar, venha nos dar condições de falarmos da Tua palavra e que haja entendimento para toda a classe, para todos aqueles que escutarem esse áudio, que verem esse vídeo, tenham entendimento da tua palavra. Espírito Santo de Deus, toma o primeiro lugar nessa aula e que tudo seja para a sua honra e sua glória, em nome de Jesus. Bem, irmãos, falar da lição 12, o verdadeiro Deus e homem, né? Então nós começamos assim. Quando falamos no homem, Jesus Cristo, não estamos nos referindo simplesmente a alguém bom, sábio e influente que viveu há muitos séculos atrás. É algo muito mais profundo. De acordo com a Bíblia, trata-se do próprio Deus assumindo a natureza humana. Isso está lá em João, né? Primeiro João 1,14. Vamos ver aqui, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Né? Então nós vemos lá, né,
em João 1,14, tá certo? É interessante, eu queria fazer um breve comentário sobre isso, porque eu não nasci em berço evangélico. E a gente muitas das vezes, né, tem certas linhas de pensamentos. E eu pensava que Jesus era uma pessoa iluminada por Deus, uma pessoa que tinha toda a capacidade mental elevada de uma maneira que nós ainda não alcançamos, né? E pensei que ele era um sábio, né? Pensava, tinha essa linha de pensamento, né? Que Jesus mesmo, né? Mas eu não atentava para a natureza dele de Deus, né? Então eu pensava que ele era um sábio, assim como, né? Aí ligando a outras religiões, Buda, né? Buda era um sábio, Confúcio, né? Um sábio, pessoas que eram iluminadas, né? Vamos dizer assim, Gandhi, né? Citando alguns. Só que há uma grande diferença disso. Por quê? Porque Jesus, além de vir como homem, ele é Deus, né? Então, quando eu me peguei pensando nessa possibilidade, porque é muito fácil, o mundo nos leva a crer certas coisas que é difícil de explicar, né? Então a gente acaba juntando tudo e achando que Jesus foi um homem que teve a capacidade mental elevada, né, que usou todo o poder do seu cérebro, não sei o quê, porque o mundo não diz que nós só usamos 10% da capacidade nossa mental. Então a gente acaba pensando um monte de coisas. Mas quando a gente vai ler a Bíblia e vai ler a palavra e o Espírito Santo fala com a gente, aí nós vemos que Jesus não é nada disso. Tá certo? Jesus veio realmente em carne, veio homem, mas Jesus é Deus, tá certo? Jesus é Deus. Então, trazendo isso para os dias, para o nosso entendimento, nós temos que separar isso. Jesus homem e Jesus Deus, a mesma pessoa. Vamos lá. Aquele que era divino, né, se tornou o que nós devemos ser, servos. Servos de Deus e dos outros. Para ele, isso significou estar disposto a humilhar-se perante Deus e ser-lhe obediente, sujeitar-se a ele a ponto de morrer, e até mesmo morte de cruz, né? Então, ele se sujeitou a vir ser homem, a crescer, a nascer, a crescer. Quer dizer, eu usei uma palavra errada. Jesus, é interessante isso, mas Jesus não nasceu. Jesus existe desde o começo. Então, ele não pode nascer, tá certo? Isso é uma coisa que a gente vai ter que entender melhor. Jesus, ele encarnou, ele não reencarnou, não tem reencarnação. Jesus encarnou. Isso é um mistério, tá certo? De Deus. Por quê? Ele sempre foi Deus. Então, ele não passou a existir, né, e nem nasceu, tá certo? Jesus sempre existiu. Jesus é Deus. Ele apenas, né, veio, nós vamos ver isso na lição, né, dentro daquilo que eu vou explicar para vocês, porque é muito interessante, né, falar, Jesus nasceu. Jesus não nasceu, Jesus não tem nascimento. Jesus sempre existiu, tá certo? Nós temos que entrar nessa linha de pensamento, por quê? Porque senão a gente começa a botar. Então Jesus não existia antes, né? Antes dele vir em carne, ele não existia. Se ele nasceu, tá entendendo como é que a coisa vai tomando uma proporção diferente? Então vamos lá. A divindade de Cristo. Jesus é Deus, né? A gente precisa vou falar sobre isso. A divindade de Cristo. Jesus é Deus. A Bíblia claramente se refere a Jesus como sendo Deus.
O verbo era Deus, João 1:1. Deus unigênito, né? Senhor meu e Deus meu, Deus bendito para sempre, Romanos 9:5. Nosso Deus, 2 Pedro 1:1. Grande Deus, Tito 2:13. Verdadeiro Deus, 1 João 5:20. E Deus forte, Isaías 96. O problema, muitas das vezes, é esse aqui. Deus unigênito, João 1:18. Deus unigênito, unigênito de Deus, né? Então isso, muitas das vezes, dá um sentido de nascimento, mas não é isso que a palavra quer dizer, certo? Então vamos lá, Jesus é unigênito de Deus, né? Nos livros do Novo Testamento, o termo monôgenes, que é a palavra grega para unigênito, que é usada ali para unigênito, é utilizada 9 vezes. Quem gosta de falar muito do grego é o Rogério, né? Então depois ele pode dar uma explicação melhor que eu. No livro, né, no Novo Testamento, o termo monôgenes é utilizado 9 vezes. Lucas, né, João e Hebreus. Na referência citada, o termo é utilizado como diferentes aplicações. Este termo é utilizado para transmitir a ideia de filho único, para se referir a Isaque, filho de Abraão, e também para designar Jesus como unigênito de Deus. Nós já estamos chegando a uma determinada coisa. Por quê? Isaque não foi o primeiro filho de Abraão, certo? Mas Isaque era o filho da promessa. Abraão teve outros filhos. E o Isaque não foi o primeiro. O primeiro foi Ismael, tá certo? Então, nós aí já estamos caminhando para que vocês possam ter um entendimento. Com essas referências, fica bem fácil entender que o termo grego pode ser aplicado de formas diferentes. No caso em que ele indica o filho único de alguém, fica evidente a ideia de nascimento, né? Mas quando mônages é empregado para se referir a Jesus como unigênito do Pai, a interpretação correta deve ser de único existente ou único do tipo. Por quê? Porque Jesus não pode nascer. Jesus é eterno, é Deus. Jesus não pode nascer, tá certo? Então, a melhor interpretação é único existente ou único do tipo. Essa é a interpretação correta porque a Bíblia diz que Jesus nunca nasceu e nem foi criado. João 1, de 1 a 3. Isso significa que ele sempre existiu, gerado eternamente do Pai. Mas assim, o uso do termo grego, nesse caso, está correto, pois ele serve para indicar que não há alguém como Jesus, isto é, ele é único. Tá certo? Uma prova que essa interpretação está correta é a referência que encontramos na carta aos Hebreus, onde o termo grego é aplicado a Isaque, Hebreus 11, 17. Nós sabemos que Isaque não era o único filho de Abraão. Abraão teve outros filhos, mas Isaque era o único escolhido. Ele era o único herdeiro da promessa. E isso esclarece bem a ideia de singularidade. Tá certo? A palavra unigênito aponta para a divindade de Cristo. Além disso, o significado de unigênito, quando aplicado a Jesus, enfatiza a unicidade absoluta de Cristo e sua união eterna com o Pai. Quando Jesus é chamado de unigênito do Pai, isso significa que ele é exatamente da mesma essência que o Pai. Tá certo? Quando entendemos que a palavra unigênito é uma declaração de deidade de Cristo, facilmente podemos entender a revolta dos judeus quando escutaram que Jesus era filho de Deus. Muitas das vezes a gente não entende esse texto, né? Poxa, mas todos nós somos filhos de Deus, né? A gente não costuma falar isso, nós somos filhos de Deus. Mas quando isso era falado para o judeu, né? E isso levava a uma grande revolta judeu, né? Vou continuar aqui. Essa afirmação significa que ele era igual a Deus. Para os judeus, isso representava uma blasfêmia.
Por isso que agora, provavelmente vocês entendem quando... por que o judeu ficava tão revoltado que ele falava que era filho de Deus? Né? Essa interpretação está muito clara em João 5,18, quando lemos que os judeus procuravam matar Jesus, não só porque ele violava o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Tá certo? Ao dizer que Jesus é unigênito do Pai, estamos declarando sua igualdade absoluta com Deus Pai. Dessa forma, estamos reconhecendo que ele é verdadeiro Deus, tão eterno quanto o Pai. Eu acho que deu para esclarecer para vocês, né? Eu acredito que dessa forma fica mais fácil de entender Deus unigênito. Ele não quer dizer filho único, né, só, né? Ele quer dizer único, daquela maneira, tá certo? Então, espero ter esclarecido para vocês. Mas caso haja mais dúvida, não deixe de postar lá no nosso grupo. Posta lá no grupo, coloca as perguntas e nós vamos responder. O que nós não soubermos, Deus responde, tá certo? Que não vai envergonhar a nossa classe, em nome de Jesus, tá certo? Mas, vamos lá, vamos continuar. A Bíblia também declara que ele possui todos os atributos exclusivos de um ser divino. Por isso que eu estou falando com vocês, tem muita referência aqui. Eu só vou citar, mas eu não vou ler, porque é muita coisa, né? Então, onipotência, está lá em Filipenses 3:21, João 5:19-21, onisciência, João 2:25, João 16:30, Apocalipse 2:23. Tá vendo aqui como é que é a coisa? Onipresença, Mateus 28:20, Mateus 18:20. Eternidade, Isaías 9:6, 2 Timóteo 1:9. Soberania, Mateus 11:27, João 17, de 1-2. Efésios 1:20-21, Filipenses 2:9-11. Então vocês têm que ler essas referências para vocês verem todos os atributos e imortalidade. Diz que Jesus é o autor da vida, Atos 3:15, né? Criador de todas as coisas, João 1:3, Colossenses 1:16-17, e mantenedor do universo, Hebreu 1, de 3. O Deus único, Deuteronômio 6:4, que existe eternamente como três pessoas, João 14:16-17, Isaías 48:16. Pai, Filho e Espírito Santo. Se fez semelhante a nós na pessoa de Jesus Cristo e eterno Filho de Deus. Tá certo? Jesus é homem, humano, como qualquer um de nós. Aí nós já estamos chegando na parte do homem. Eu tinha que falar que ele era divino, né? Para poder chegar na parte verdadeiro homem, né? Jesus é homem humano, como qualquer um de nós, com exceção do pecado, né? Nós vamos entender isso aí. O fato de ter nascido de Maria, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, está lá em Mateus 1:18 e Lucas 1:35. Vamos ler essa parte aí que é interessante. Eu vou ler Mateus 1:18-21, porque depois tem uma continuação. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Lucas, né? E respondendo o anjo, disse-lhe: será sobre ti, né? Porque Maria questiona o anjo: eu sou virgem, eu não tenho contato com homem nenhum, certo? Aí o anjo explica: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá
com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Tá certo? Então, nós temos que entender isso, né? O fato de ter nascido de Maria, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, demonstra a infinita sabedoria de Deus em combinar a influência humana e a influência divina no nascimento de Jesus, né? Se pensarmos por um momento em outros meios possíveis pelos quais Cristo poderia ter vindo ao mundo, nenhum deles uniria com tanta clareza a humanidade e a divindade em uma única pessoa, né? Jesus foi em tudo semelhante ao homem, à exceção do pecado. Aí nós temos lá, 2 Coríntios, tem o João 8,46 e 2 Coríntios 5,21. Vamos lá, você ler 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Né? Ele nasceu como nascem os bebês. Passou por um processo de aprendizado, assim como acontece com todas as crianças. Está lá em Lucas 2,40. Aprendeu a comer, a falar, a ler, a escrever, a ser obediente aos pais, Lucas, Hebreus. Tinha sentimentos, emoções e vontades humanas. Ficava cansado, tinha fome, sede e estava sujeito a dor, fraqueza, angústia e morte. Mesmo após a ressurreição, Jesus permaneceu com sua plena natureza humana. Mas veja bem, ele tinha tudo isso que a gente citou ali: cansaço, fraqueza, angústia. E isso é provado nos evangelhos, né? Tudo isso que eu falei para você tem referências, por isso que eu quero que vocês leiam as referências, tá certo? Tudo que eu falei com você. A maneira que ele encarnou é sobrenatural, certo? Ele tinha que vir porque tinha a promessa que ele tinha que ser gerado de mulher. Mas ele nasceu sem pecado. Por quê? Porque ele não teve contato com essa natureza humana nossa aqui. Ele nasceu como uma criança, viveu, cresceu, aprendeu, né? Tudo isso ele passou, tá certo? Mas em momento nenhum, né, ele deixou a divindade dele, mas ele estava aqui porque ele quis. Nós vamos ver isso mais abaixo, as duas naturezas de Jesus. Aí nós vamos ver por que ele fez isso, né? Por que aconteceu isso. Mas nós temos que entender por que ele nasceu sem pecado. Por quê? Por causa disso. Ele não foi um contato físico nosso de um homem com a mulher. Ele nasceu sobrenaturalmente. Tá certo? Ele foi gerado, né, através da cobertura do Espírito Santo, né, o Altíssimo que cobrirá. Então, ele nasceu de uma maneira, foi gerado de uma maneira sem pecados, tá certo? Porque não houve contato físico, tanto que ele nasceu de uma virgem. Ela era virgem porque ela não conheceu, e José não a conheceu, isso está na palavra de Deus, ele não a conheceu como esposa, né, como mulher, até que Jesus nascesse. Depois que Jesus nasceu, nós sabemos que Maria gerou outros filhos, né? Que até chamam de irmãos de Jesus, né? Mas Jesus, até a concepção, ela era virgem. Por quê? Porque tinha que se cumprir todo esse ritual que foi escrito, falado pelos profetas. Tá certo? Então, mesmo após a ressurreição, Jesus permaneceu na sua plena natureza humana, né? Nós temos lá João 20, 25 a 27. Vamos dar uma lida lá. João. Né? Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Pois disse a Tomé: põe aqui teu dedo e vê as minhas mãos, e chaga
e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tá certo? Essa foi de Tomé, né? Por isso que Tomé ficou com essa estigmatismo, né? E nós tem que ver igual a Tomé, né? Então, ele permaneceu, né? A diferença é que na ressurreição, seu corpo perecível se transformou em um corpo glorificado. É o que irá acontecer conosco no arrebatamento. Aqueles que morrerem, né? Está lá escrito, ressuscitarão primeiro, né? E aqueles que estão vivos serão transformados. Assim como acontecerá com todo aquele que crê na vida, na morte e ressurreição. 1 João, Filipenses e tal. Agora vamos lá. As duas naturezas, né? Para a gente falar tanto de uma natureza quanto de outra natureza. A verdade é que, em momento algum, Jesus abandonou, deixou de lado sua divindade, ou mesmo de seus atributos divinos. O termo esvaziou-se, que está lá em Filipenses 2,7, encontrado em Filipenses 2,7, significa apenas que Jesus se fez sem nenhum valor, né? Quando assumiu a forma humana. Ele assumiu a forma humana e quis viver a forma humana. Ele deixou a parte divina de lado. Mas isso não tem como ele dizer que não era Deus, mas ele se esvaziou, ele não deixou que isso levasse em consideração. Sendo Deus, ele tinha plena ciência de que quando deveria ou não recorrer ao seu poder divino. Está lá em Lucas, como em Mateus. Né? E de quando deveria ou não se sujeitar às fraquezas e limitações da sua natureza humana. Também João 7,30, como João 18, 4 a 12. Como Jesus fazia isso? Nós não temos condições intelectuais para entender totalmente. Está lá em 1 Coríntios e Romanos. Esse e permanecerá um dos mistérios mais profundos da fé cristã. Vamos ler 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16. Cadê? Está aqui. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. É uma grande problemática, né, para a gente entender. Nós não estamos querendo, nós temos, por isso que a palavra diz, nós temos que acreditar por fé, nós temos que ter fé. Né? A fé nos move a entender certas coisas que naturalmente a gente não consegue entender. Contudo, a fundamentação bíblica, tanto da perfeita divindade como da perfeita humanidade de Cristo, é incontestável. E assim como acontece no caso da Trindade divina, não cremos por entendemos, cremos porque é bíblico. Está lá em João 17,17. Todas as tentativas realizadas ao longo da história a fim de simplificar essa doutrina para torná-la mais compreensível sempre se revelaram falhas e antibíblicas. Bem, a necessidade das duas naturezas de Cristo. Por que isso? E porque sempre porque sempre foi e continua sendo tão importante defender a coexistência das duas naturezas, divina e humana, na pessoa única de Jesus Cristo. Por quê? Primeiro, porque este é um ensinamento bíblico, tá certo? E segundo, porque no próprio plano de vida de salvação era absolutamente essencial que o mediador fosse verdadeiramente Deus, tá certo? Está lá em Salmo 49, Salmo 130. E verdadeiramente homem, está lá em 1 Timóteo 2 e Romanos 5, 18 e 19. Somente um ser humano sujeito a sofrer no corpo e na alma, né, que visse as profundas misérias da humanidade,
poderia identificar-se com todas as nossas experiências, provações e tentações. Hebreus 2,14. Só assim ele poderia ser verdadeiramente tentado, em Hebreus 2,18. Se manter sem pecado, Hebreus, em 1 Pedro, e oferecer-se como sacrifício em nosso lugar. Além, é claro, de ser um perfeito exemplo humano para que pudéssemos segui-lo. Essa é a verdadeira essência, certo? Ele tinha que ser homem para cumprir tudo isso aí, né? Só assim poderia ser verdadeiramente tentado, se manter sem pecado, oferecer-se como sacrifício em nosso lugar, além, é claro, de ser um perfeito exemplo humano para que pudéssemos segui-lo. Por outro lado, se não fosse Deus, mas apenas um homem, por mais perfeito que fosse, não poderia apresentar um sacrifício infinito. Tá certo? Dando a possibilidade de redenção a todos os seres humanos, inclusive aquele que ainda não haviam nascido, como eu e você. Se Jesus não fosse plenamente Deus, jamais poderia conceder salvação eterna aos que aceitam pela fé. Está lá todas as referências aqui. Bem, concluindo, né? O Filho de Deus, infinito, onipresente e eterno, torna-se homem e unir-se para sempre a uma natureza humana. Está lá em Filipenses 2, 5 a 11. Esse eu quero ler para vocês. Vamos lá. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não se teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Tá certo? Então você vê, Deus deu um nome sobre todos os nomes. Ao nome de Jesus, todos nós temos que nos render, mesmo aqueles que não querem se render agora, mas um dia se renderão. Né? Trata-se de longe da maior milagre de toda a Bíblia, muito maior que a... Bom, voltando. Trata-se de longe do maior milagre de toda a Bíblia, muito maior do que a ressurreição ou a criação do universo, certo? Permanecendo o que era, tornou-se o que não era. Interessante esse jogo de palavras. Em outras palavras, enquanto Jesus permanecia o que era, ou seja, plenamente divino, ele também tornou-se o que não fora antes, ou seja, também plenamente humano. Jesus não deixou nada de sua divindade quando se tornou homem, mas assumiu a humanidade que antes não lhe pertencia. Sendo gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, nasceu e viveu sem pecado. Morreu pela humanidade, ressuscitou dos mortos e voltará em breve. Atos 1, 11. Pois continua vivo e viverá para sempre. Sendo 100% Deus e 100% homem. Nós temos que entender isso. Ele é 100% Deus e 100% homem. Não tem como separar isso. E se alguém fala o contrário, né, que seja anátema, né, como diz Paulo. Se alguém quiser enviar um novo evangelho, seja anátema. Nós temos que acreditar. Ele tem que ser homem e ele tem que ser Deus, para que houvesse a salvação. Né? Não podia ser eu nasci bonitão, Teixeirinha é o cara, não tenho pecado, mas eu já nasci em pecado. Todos que vieram antes de mim já nasceram em pecado. Tá certo? Ele nasceu sem pecado. Né? E ele, né, vamos dizer assim, eu continuo usando a palavra nasceu, porque a própria palavra fala sobre isso. Mas
ele é eterno. Ele passou um período como homem, né? E isso nos deu, né? Ele veio para nos dar a salvação. Sem ele, nós não teríamos salvação. Bom, espero que vocês tenham entendido. E, mais uma vez, leiam esse e peguem todas as referências, porque eu não tinha como falar. Já tem mais de meia hora aqui e eu não tenho como falar todas as referências, tá certo? Mas lá no estudo que eu vou colocar para vocês, está todas as referências, tudo amarradinho, direitinho, tá certo? Leiam, tenham paciência, estudem, né? Cada vez mais que a gente entende a palavra, cada dia que eu passo eu estou entendendo mais. Isso aqui está sendo uma maravilha para mim também, tá certo? Não é... Quando a gente prepara esse estudo para vocês, a gente cada vez cresce mais. E espero que isso alcance aí a cada um. Vamos mais uma oração para encerrar e que Deus abençoe a todos nós. Senhor, obrigado por essa aula, obrigado por isso que foi dito e que o Senhor possa nos trazer, Senhor, sempre a memória do Senhor e que isso fique bem enraizado no nosso coração, né? Como a sua palavra diz, que tu colocarias em nosso coração o Evangelho. E nós estamos aqui cada dia mais estudando, cada dia mais passando, Senhor, mais perto de Ti, para estarmos cada vez mais crescendo na estatura do varão perfeito, como diz a sua palavra. Obrigado, Senhor, por essas palavras e que essas palavras possam ter entendimento no coração dos alunos e no nosso coração. Abençoa cada um, abençoa a Igreja Maranata, abençoa todos nós e que tudo seja para a sua honra e sua glória, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, senhores. Fica na paz e tudo. Um abraço e a paz do Senhor.